CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. As dicas de hoje é para proteger nossas crianças, não é mesmo, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Uma das preocupações dos pais atualmente é realmente quanto ao acesso dos seus filhos a conteúdos na internet, né? Pensando nisso, o YouTube, que é um portal que muitas crianças gostam de ficar assistindo vídeos, né, no YouTube, criou o YouTube Kids, uma plataforma paralela ao YouTube, mas que é basicamente montado para a faixa etária das crianças, né? Então, uma questão bem interessante. É uma plataforma de vídeo gratuita, dedicada então só ao público infantil. Para usar o YouTube Kids, o pai ou a mãe, o responsável, pode acessar essa plataforma via o site ou via um aplicativo no smartphone, que é até a forma mais comum, né, que eles enviam instalam o YouTube Kids, que é um outro aplicativo paralelo ao YouTube no smartphone, e aí consegue ter esse acesso. E como é que a gente cria um perfil no YouTube Kids? É bem interessante, porque essa dica agora vale tanto para o site quanto para o aplicativo. O aplicativo tem algumas funções, inclusive, adicionais a isso que eu vou comentar. Mas você entra no aplicativo, vai criar um perfil, né, para a criança, então vai dizer lá o nome e o ano, né, que você nasceu, quer dizer, que o responsável nasceu, para dizer que ele realmente é o responsável. Ele tem que dizer se ele é pai ou se ele é mãe, e aí clica lá no botão, diz a data e ano que você nasceu para verificar ou confirmar a idade, né? E aí você pode escolher se você vai entrar com a conta do Google ou não tem conta do Google, não tem problema, não precisa ter conta do Google. E aí você vai dizer a faixa etária da criança que vai acessar esse aplicativo, né? E aí você vai dizer, se quiser colocar uma foto, né, e dados, o nome, idade da criança, isso é opcional também, né? E aí você vai escolher qual é o tipo de conteúdo que você quer que a criança tenha acesso. Então, tem um perfil de uma idade pré-escolar, que é até 4 anos, crianças de 5 a 8 anos e de 9 a 12 anos, né? Isso vai servir para que o YouTube, inclusive, selecione conteúdos para essa faixa etária da criança. Interessante que nesse aplicativo, primeiro que você não tem propaganda, e segundo que você tem vídeos apenas para esse tipo, né, de perfil que você selecionou, que também dá uma segurança para o pai, né, ou para a mãe, que o filho não vai ter acesso a informações ou dados, né, ou vídeos que não são adequados para a sua idade, né, nesse caso ali, né. Quando você clica cada uma dessas faixas etárias, vai ter uma pequena explicação de o que é o que vai ter, né, ou o que a criança vai ter acesso em cada uma das faixas etárias. E aí você vai escolher também se a criança vai poder pesquisar ou não vídeos, né? Porque você pode escolher que a criança não tenha acesso àquela função de pesquisa, e aí vai fazer a criança vai escolher ou vai ver apenas os vídeos que o pai aprovou ou mãe aprovou anteriormente. Então, ele pode ter acesso à parte de pesquisa, ele vai pesquisar os vídeos que ele queira, o tema, o assunto, né, que ele queira, o personagem que ele quer, ou então, se desabilitar essa função, o pai, a mãe, o responsável vai poder assistir antecipadamente os vídeos e aprovar se aquele vídeo está de acordo ou não com o que ele quer que o filho ou filha consiga assistir. Então é bem simples. O aplicativo é gratuito, coloca lá no smartphone ou no tablet, cria o perfil lá para o seu filho ou filha, e aí fica muito mais tranquilo dele fazer aquele acesso, e o pai ou mãe vai ficar mais tranquilo em relação a isso. Interessante notar, a gente falou uns CBN Tecnologia anterior, que você tem também como bloquear para que a criança não saia do YouTube, né? Ou seja, daquele aplicativo. É um aplicativo que ele vai ficar fixo na tela. Inclusive, então, mesmo que você deixe o smartphone com a criança não vai conseguir sair do YouTube e ir para um outro aplicativo, ir para o navegador ou coisa parecida. Então, é uma tranquilidade, acredito que maior para o responsável da criança. Excelente, viu? Super dica. Legal. Vamos então para os nossos destaques, Gilberto? Vamos lá. Vamos chamando aqui a equipe com Viralizou. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Finalmente, depois de uma longa novela, o TCU aprovou
o edital do leilão do 5G. E não foi sem polêmica, viu? Ou seja, mesmo com a aprovação, né, nessa quarta-feira, agora dia 25, do leilão do 5G, que agora vai passar para a fase da parte do leilão em si, né, efetivamente realizar o leilão das frequências, mas houve uma série de divergências, principalmente por um dos julgadores, né, da Anatel, do TCU, desculpa, nessa situação. Ou seja, existe uma série de desconfianças, né, em relação ao formato, né, que foi proposto, né, em relação à frequência, em relação até ao valor que foi colocado, né, para o leilão das frequências. Foi incluído na situação de que as escolas, né, vão receber acesso de 5G também. Isso vai facilitar bastante a questão da educação, né, em si, em relação a isso, e também foi incluído, né, foi mantido, na verdade, no leilão, aquela criação da rede privativa de 5G para o governo, né, para isso. Vamos ver agora, né? Agora, finalmente, o leilão foi aprovado, mesmo com toda essa polêmica, e agora vamos esperar para saber quando é que vai ser efetivamente realizado o leilão, já que o edital foi aprovado para isso. Outra notícia interessante dessa semana foi que o WhatsApp, depois daquela polêmica toda também em relação à política de privacidade dele, vai mudar a política de privacidade dele para o Brasil, para atender basicamente ao Ministério Público, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e também ao PROCON. Então, eles vão, todos esses três órgãos fizeram uma série de solicitações ao WhatsApp. O WhatsApp, então, vai adequar, no caso brasileiro, a política de privacidade deles, e eles também se comprometeram a apresentar relatórios que mostram o impacto das mudanças na privacidade à ANPD, aquela Agência Nacional, Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui do Brasil, para isso, né? E, por último, uma notícia interessante, né? No próximo dia 15 de setembro, né, vai ter mais uma missão da SpaceX, aquela cápsula, né, do Elon Musk. E nessa cápsula, interessante que vai ser levada ao espaço, né, depois vão ser retornados para a Terra, o lúpulo, um dos ingredientes da cerveja. Esse lúpulo vai ser leiloado depois, com esse dinheiro arrecadado vai ser colocado à disposição para uma instituição de apoio a crianças, né? Mas aí a gente vai ter uma cerveja espacial, pelo menos uma cerveja que o lúpulo foi colocado fora, né, da atmosfera terrestre, e depois voltou à Terra também em relação a isso. Vamos ver quanto vai custar ou quanto vai arrecadar esse leilão aí do lúpulo espacial. É isso, eu tenho aqui algumas participações. O Giovanni disse que tem YouTube Kids, né? Que ele adora ver os desenhos do Snoopy, estava com muitas saudades. E tem um ouvinte aqui desafiando, viu? Vou pedir a Patrícia aqui para me dar o nome do ouvinte, mas ele diz o seguinte: quero ver Gilberto responder esta, hein? Quando a gente entra num perfil de alguém no Instagram, a sensação que eu tenho é que as fotos piscam, em outras não. Pisca para você, Gilberto? Não, assim, não vi eu essa. Também não vi situação. a foto piscar, mas enfim, tem um ouvinte que está nos relatando isso. Já é a segunda vez, tá? Que ele participa com essa informação de que as fotos piscam. Eu não sei se mais algum ouvinte que está nos acompanhando agora consegue nos explicar um pouco melhor do que é esse piscar. Será que são as fotos que estão nos stories? Então, se o usuário, algum efeito, nosso né? ouvinte, né, puder fazer um vídeo, né, pega num outro celular, por exemplo, faz um vídeo, né, desse comportamento do Instagram, para a gente dar uma olhada. Eu vejo para ver se tem alguma pista, né, por que isso está acontecendo. Isso aí, gente. 992994297. Esse nosso telefone é de mensagens, torpedo, WhatsApp ou Telegram. Você pode fazer esse vídeo, mandar a sua dúvida. Gilberto está sempre conosco às quartas e sextas, sempre falando de tecnologia, não é isso? Exatamente, Fernanda. Muito bem. Lembrando também que a gente tem o nosso podcast, né? O podcast está nos grandes agregadores de áudio aí, da sua preferência, pode entrar lá e ouvir, né? Ou seja, baixar e ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Os comentários do CBN Tecnologia. Isso aí. O Diego aqui, pedindo para a gente não deixar ele sem resposta. Nunca a gente deixa ninguém sem resposta. O WhatsApp vai liberar multitelas quando? Vai ter multitelas para o WhatsApp?
Vai ter, na verdade, ele deve estar fazendo referência àquela situação de que eu poderia instalar o WhatsApp em mais de um dispositivo. Na verdade, o WhatsApp está falando em até 4 dispositivos diferentes. Eu vou instalar o aplicativo sem precisar, na verdade, que o celular, como é hoje, né, fique conectado na rede, não é para isso. Olha só, o WhatsApp falou que vai ter. Já está em teste em alguns locais, mas ele não liberou exatamente a data que isso vai estar disponível para os usuários. Né? Isso é um pedido constante dos usuários, realmente vai facilitar bastante o uso, né, do WhatsApp em outros dispositivos, não ter que ficar com o aparelho, né, de celular ligado, né, o tempo todo, não é para isso. Uhum. Aqui, o ouvinte está respondendo que não é no Stories, é na foto só do perfil da pessoa. Aí, Gerson, então o Gerson podia fazer um vídeo. Você sabe o que é? Não, na verdade, o perfil, a foto do perfil, ela pode colocar um GIF animado. Talvez seja essa a situação. Algumas pessoas colocam naquele foto do perfil um GIF, um GIF animado que é tipo um pequeno videozinho. Né? E tem um certo movimento. Se for isso, né, pode ser essa a explicação. Para algumas pessoas, quem colocou isso, né? Não é para todo mundo, né? Para algumas pessoas que colocaram esse GIF animado na sua foto do perfil. Então, quando você olha a foto do perfil lá, ela se mexe ou ela faz algum movimento, por exemplo. Não sei se é exatamente o que ele está se referindo. Uhum, aqui, mais uma. O Arésio perguntando sobre essa estratégia do Banco Central que quer aumentar a segurança do Pix, já está pedindo mudanças. O Banco Central ele está sempre imaginando, pensando em formas de melhorar a segurança do Pix, ter prazo, tempo, né, o limites dessa situação. Pelo menos não tem, eles estão trabalhando nessa situação, mas nada, pelo menos a curto prazo, de mudança. Pelo menos eu não tenho lido nada a respeito disso. Tá certo. Obrigada, Gilberto. Até a semana que vem, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Estamos de volta com mais tecnologia. Gilberto Sudré.